Expo Cannabis mostra potencial de empregabilidade no mercado da planta. Capacidade de geração de vagas de trabalho na área passa de 320 mil. Capaz de gerar pelo menos 328 mil empregos no Brasil, o mercado da cannabis ainda aguarda regulamentação, estima a Kaya Mind, braço da companhia Kaya responsável pela produção de dados sólidos sobre a planta. Apesar da dificuldade para quantificar a contribuição do mercado de cannabis para o setor de trabalho no país, a importância da planta pode ser mais uma vez confirmada em visita à segunda edição da Expo Cannabis, que ocupa até este domingo, 17, um dos pavilhões do São Paulo Expo, no distrito de Jabaquara, capital paulista. Na entrada, após vencer uma longa fila, o visitante já percebe como é difícil escolher um ponto do salão para fixar o olhar. Em um arranjo um tanto simbólico, já que talvez esta seja a forma de convencer os mais resistentes a enxergar a planta além da atmosfera do divertimento, os primeiros estendes são da cannabis medicinal. Em Florianópolis, Pedro Sabacialskis, que via a avó Edna piorar gradualmente com a doença de Parkinson, constatou a eficácia do óleo de cannabis na atenuação dos sintomas da doença neurodegenerativa, a segunda mais comum desse tipo em todo o mundo. Na época, foi somente a primeira vitória, pois era necessário importar o medicamento, que levava cerca de 3 meses para chegar, o que o levou a encomendar 10 frascos de uma vez. Cada um custava 1,8 milhares de reais e durava um mês, e bastou uma dose para que o corpo de Edna deixasse de apresentar a rigidez própria do quadro que desenvolveu. Em 20 minutos, seu semblante mudou, assumindo a aparência de relaxamento perdida havia muito tempo por causa da doença. A gente descobriu uma associação em Fortaleza, chamada Abracam, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, que vi pelas redes sociais. Entrei em contato e me mandaram um óleo. Fui a um médico aqui de São Paulo, ele me orientou, e a gente deu para minha avó. Aí foi uma surpresa, porque a melhora veio no mesmo dia. A gente já levou um susto aí, mas, depois de 15 dias, ela recuperou os movimentos de sentar, levantar sozinha, de ir até a cozinha, pegar um copo d'água, coisa que era inimaginável. E, em um mês, ela queria fazer a unha, voltou a viver, lembrou Sabacialskis, acrescentado que a avó voltou a ter condições de conviver com a família, em almoços e outras ocasiões. A experiência deu origem à Associação Santa Cannabis, acolhe pessoas que procuram informações sobre os tratamentos com o óleo da cannabis ou que precisam do medicamento, incluindo os que têm baixa renda ou estiverem em contextos de vulnerabilidade social. A preferência desse mercado tem que ser da classe social mais baixa, que foi sempre quem foi preso pela mesma matéria. Para Sabacialskis, as associações têm um papel muito maior do que somente fornecer remédio, que é o de defender o interesse nacional. São as associações que têm aberto o caminho para tornar possível a compra de estufas e outros elementos imprescindíveis. Outro eixo da Associação Catarinense é a pesquisa. A Santa Cannabis aproveita as autorizações que obteve para liberar estudos e, com essa estratégia, atualmente viabiliza 15 pesquisas, muitas das quais, sem tal respaldo, teriam que recorrer à justiça para existir. Segundo Sabacialskis, a associação da qual está à frente já tratou 6.000 pessoas, com 200 CIDS, Classificação Internacional de Doenças, diferentes. Pedro Sabacialskis enfatizou que abraçar essa causa requer coragem e, ao mesmo tempo, firmeza. É um ato de coragem, mas também de disposição, porque defender cannabis no Brasil, seja medicinal ou outra, é ato de coragem, pois tem muito preconceito, estigma. Se você depende de seu emprego, de sua família, não pode fazer, senão sofre pressão desses lugares. A associação, não, porque conseguiu juntar um time de pessoas dispostas a enfrentar isso e o fez baseada na Constituição Federal, pelo direito à saúde, que é universal, o direito de se reunir em associações para mudar leis com as quais não se concorda e o direito de fazer desobediência civil pacífica e controlada. A fórmula de Sabacialskis ainda teve mais um componente essencial para a rede da associação crescer. A gente percebeu que tinha muito mais medo do que deveria ter. Quando se começa a cuidar das pessoas, as pessoas vêm para a luta junto e encorajam a continuar. Como tinha muita gente a ser cuidada, doente, a gente começou a fazer o papel que era do governo. Ele ressaltou que a Santa Cannabis gera empregos por causa da distribuição dos medicamentos, do atendimento aos pacientes, que abrange serviço social, do cultivo da planta e dos processos farmacêuticos envolvidos, que garantem qualidade. Tecnologia. Outro segmento do mundo canábico que absorve profissionais é o da tecnologia da informação, TI. A Complisoft é uma startup, empresa emergente com modelo de negócio em desenvolvimento ou aprimoramento, especializada em ferramentas úteis para o mercado da cannabis medicinal. Com sede em João Pessoa, a companhia oferece sistemas como o Comply Legacy, de gerenciamento de documentos e prescrições, unificando os registros de todas as fases do processo de produção e obtenção da cannabis.
Por meio dele, é possível, por exemplo, armazenar e consultar testes laboratoriais para controle de qualidade. Outra opção são os sistemas que unificam os instrumentos ligados aos pacientes, como WhatsApp e e-mail. Entre os clientes, estão associações canábicas, clínicas especializadas, importadoras e farmácias de manipulação. O profissional Misael Mendonça Cabral conta que ele e seu parceiro de trabalho André Vasconcelos integravam o setor de TI da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, Abrace Esperança. Lá, Cabral entendeu que poderia usar seu conhecimento para ajudar outras associações a aprimorar os atendimentos. Um dos expositores do evento, ele disse que o ramo não é incipiente, já é um mercado de trabalho em expansão em países como o Uruguai, o primeiro a legalizar a maconha, e o Paraguai. Receber o convite para participar da associação foi um chamado para mim. Sempre digo que é uma missão espiritual. A gente está devolvendo a planta à nossa nação, porque é uma planta de cura. Entrei em 2014, para ajudar essa associação, e entendo que é uma missão de vida, confidencia o paraibano. A história de Vasconcelos foi diferente. Ele morava na Califórnia quando recebeu a senha para ingressar no universo canábico. Antes de se tornar gerente de projetos na Complisoft, prestava assistência na área de TI. Quanto ao grau de dificuldade para recrutar profissionais da área, Vasconcelos disse que ainda há percalços, geralmente relacionados ao tabu e ao preconceito em relação à planta, gerados por desconhecimento fez suas propriedades e múltiplos usos. Mas vejo isso como um obstáculo que não está longe de a gente vencer, resumiu. Central de Empregos na sexta-feira, um dos estendes mais badalados da Expo Cannabis foi o da Cannabis Empregos, pioneira no Brasil. O portal anuncia vagas de estágio, de trabalho temporário, para freelancers, autônomos, remotos, voluntariado e em regime presencial, de home office, trabalho à distância, em casa, e híbrido. A empresa também oferece capacitação e mentoria para candidatos e empregadores, qualificando pessoas que desejam aprender sobre liderança no mercado canábico e a fazer networking, rede de contatos profissionais. Um dos aspectos importantes em qualquer segmento e que também é cobrado dos profissionais que atuam com a cannabis é o domínio de tendências e políticas públicas. A companhia, por isso, auxilia no desenho de planos de carreira.